Você que está assistindo essa gravação, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Semana das Lives. É isso mesmo. Semana das Lives é o que eu estou trazendo todos os dias, durante 7 dias, conteúdos exclusivos que você não vê gratuito aí na internet, tá? Eu me chamo Lucas Jajão, eu sou coach nutricional e eu ajudo pessoas a emagrecer a quantidade de peso que elas querem comendo o que elas gostam. É isso mesmo que você escutou. Você já imaginou perder aqueles 5 quilos que você não deseja? 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos comendo o que você gosta? Parece que é uma mentira, né? Mas não. Através do meu método, eu consigo fazer com que a pessoa perca a quantidade que ela quer de quilos, né, de peso que ela tanto deseja eliminar, fazendo ela comer alimentos que ela gosta, sem sofrimento e com prazer. Certo? E esse meu método ele foi compilado e condensado num treinamento de emagrecimento que chama Tríade do Emagrecimento Acelerado. E o tema de hoje, que você vai ver aqui, até o final você vai conseguir entender que eu vou te dar aqui 3 pílulas de como você não passar fome durante o emagrecimento. É isso mesmo. O tema de hoje dessa live, 3 dicas para não passar fome durante o emagrecimento. E eu tenho certeza que você já tentou emagrecer várias vezes e você já teve sérios problemas com fome. Não é isso? Então, fique aí. Vou falar rapidamente aqui com quem está entrando, dar uma boa noite aí pro pessoal. E a gente já inicia essa live com força total. Boa noite para todos que estão entrando. Muito boa noite. Muito boa noite. Aí, o melhor coach, valeu. Valeu, meu camarada, gratidão. Gratidão. É uma satisfação ter vocês aqui comigo, certo? Então, tava falando aqui com o pessoal que está me assistindo na gravação, né? Essa live é ao vivo, mas vai ter outras pessoas que vão assistir ela brevemente. Então, me apresentei. Boa noite para todos que estão entrando. Hoje vamos falar sobre 3 dicas. Vou trazer 3 dicas para que você consiga emagrecer sem ficar passando fome, que é algo que assombra muitas pessoas que estão nesse processo. Inclusive, é um grande inimigo do emagrecimento para muitas pessoas. As pessoas não sabem como lidar com a fome, acham que tem que passar fome e não é bem assim. E eu vou te explicar isso agora e vou te dar 3 pílulas, 3 dicas para você mudar todo esse cenário. Então, pega um papel, pega uma caneta, pega uma água e preste atenção. Certo? Então, produção, você pegou água para mim? A produção hoje me deixou sem nada, mas tá tudo certo. Ah, legal. Trouxe água aqui para mim. A produção tá ficando fera. Bom, vamos lá. Primeira coisa, que a gente tem que entender que o que é a fome? A fome é um estado fisiológico. Ponto. A fome, ela é um estado fisiológico e ela é natural. Ela vai acontecer, você tentando emagrecer ou não, você vai sentir fome, Sabendo que ela é um estado fisiológico, você começa a entender o seguinte: olha, quando eu não estava tentando emagrecer, eu não sentia tanta fome quando eu comecei a emagrecer. Agora, quando eu começo a emagrecer, quando eu começo um processo, eu começo a sentir uma fome louca, E você não sabe por quê. E você não sabe nem controlar isso. Então deixa eu te explicar uma coisa. O que acontece, fisiologicamente, quando a gente começa um processo de emagrecimento? Primeiro eu vou te explicar aqui rapidamente, brevemente, superficialmente, para você entender rapidinho essa questão da fome. A quantidade de gordura que você tem, ela vai fazer com que você sinta menos fome quando você não está num processo de emagrecimento, A gordura é responsável por liberar um hormônio chamado leptina, que é responsável por trazer saciedade. Então, geralmente, pessoas que têm sobrepeso e que não têm uma alimentação tão regular e vivem uma vida de uma forma aleatória, enfim, elas tendem a ter elas não tendem a ter aquela fome. Geralmente é uma vontade de comer, E elas comem porque aquele alimento que elas mais consomem, que é açúcar, gordura, enfim,
é apetitoso. Então, mesmo que você não tenha fome, você come. Mas o estado fisiológico, mesmo de você sentir fome, e eu vou explicar qual é a diferença entre fome emocional e fome fisiológica, né? O estado fisiológico natural do corpo, ele é pouco, vamos dizer, sinalizado, né? Ele quase não tem uma reação tão grande fisiologicamente, a ponto de você sentir isso, né? Quando você não está fazendo um processo de emagrecimento, em comparação a quando você está. Eu vou te explicar tudo isso, tá? Então, você entendendo que, né, quanto mais gordura você tem, você naturalmente vai ter mais hormônio da saciedade sendo liberado, você começa a entender, e a gente já começa aqui a identificar um outro ponto, né? Quanto menos gordura você tem, mais fome você vai tender a sentir. Por quê? Porque eu acabei de falar que gordura, né, ela libera um hormônio que te traz saciedade, certo? A gordura libera um hormônio que te traz saciedade. Quando você diminui essa gordura, você vai ter menos hormônio que traz saciedade sendo liberado. Existem outras formas que também liberam esse hormônio. Por exemplo, quando você come, você distende o seu estômago. Essa distensão, ela faz o quê? Ela sinaliza ao seu cérebro, né, através de reações químicas, libera, né, através dessa sinalização, libera hormônios que vai te trazer saciedade. Então, a gordura e essa distensão abdominal são formas, além de outras, né, de você se manter saciado. Então, quanto menos gordura você tem, é natural que você vai tendo mais fome, mais apetite. Isso é natural. Mas isso acontece, né, com pequenas pessoas, com um pequeno grupo. São aqueles grupos que, cara, saem de, sei lá, 30% de gordura e chegam ali no 15, 12, até 10% de gordura. É uma diferença muito grande, né? E aí tende a começar a atrapalhar, tende a começar a sentir, né, essa mudança, essa variação no que era antes um certo desejo, né, uma fome emocional, do que uma fome fisiológica. Entendeu? Então, assim, o que acontece, né, em 80% dos casos? O que acontece em 80% dos casos? As pessoas, elas começam a emagrecer e elas possuem um comportamento, né, que é totalmente extremo. Preste atenção nisso. No momento que você começa a emagrecer, você tem um comportamento extremo. Qual é o comportamento extremo? Você simplesmente muda todo aquele cenário que você tinha. Então você comia muito alimento industrializado, você, né, tinha uma rotina alimentar que era meio bagunçada, e do nada você simplesmente faz o quê? Corta tudo aquilo que você estava comendo, né? Aquelas calorias extras que você estava comendo, e acha que para emagrecer você tem que comer pouco e você só tem que comer proteína e salada, né? Que você não pode comer mais nada de carboidrato, que você tem que, enfim, de uma certa forma reduzir tudo. E aí, o que acontece? Se você estava num ambiente que você estava recebendo uma quantidade calórica alta, e você passa para um ambiente que você está menos da metade do que aquilo, o seu corpo sente. É natural. Não tem como ele não sentir. E aí ele começa, né, a trazer sinalizações, ele começa a ter várias reações para equilibrar isso. Porque para ele é desvantagem viver nesse cenário. Então ele começa a fazer com que você sinta mais desejo, que você sinta mais vontade, que você sinta mais fome. É normal, né? E aí aqui a gente pode até falar já a diferença, por exemplo, da fome fisiológica e da fome emocional. Porque quando você entra nesse ambiente, né, através do extremismo, você começa a ter uma confusão do que é fome e do que é fome emocional. Do que é fome fisiológica, do que é fome emocional. Porque está tudo desregulado. Você saiu do ponto A para o ponto B num dia, em menos de 24 horas. E aí você não consegue identificar.
E o que é a fome fisiológica? A fome fisiológica é aquela fome que você está praticamente ali, né, algum período sem comer, e quando você começa a sentir essa fome, você tem um desejo, não é uma necessidade, não é nem um desejo, é uma necessidade. Você tem a necessidade de comer qualquer coisa. Qualquer coisa para você vai servir. Se você tiver com fome de verdade, qualquer alimento, principalmente alimentos que você geralmente não tem uma certa aceitação, até esse alimento você vai comer. Todos os alimentos, né, em si, eles se tornam desejável, ele se torna prazeroso, porque você está com fome. Você precisa comer, se alimentar. E aqui eu te dou um exemplo. Por que pessoas conseguem, no estado de fome extrema, comer alimentos estragados, por exemplo? Por que pessoas conseguem ter uma atitude extremamente bizarra por conta da fome? Por que pessoas chegam a um ponto, e aqui eu estou falando muito no extremo, né? Inclusive já tem até um filme, se eu não me engano, foi um avião que caiu num local de gelo, não sei se foi no Chile, né? Aí, a produção está sabendo de tudo. E aí os caras, eles chegaram até um ponto crítico de fome, que eles comeram um humano. Eles começaram a comer um humano. Por quê? Porque é um estado extremo. Você não começa a não ter mais critério. E você, né, não vai ter o critério de que eu não quero comer legumes que eu não gosto. Não, cara, você vai ter que comer qualquer coisa que tiver ali, porque você está nesse estado fisiológico. Então, o estado fisiológico, você não escolhe, você não está nem aí, você quer comer. Você quer comer. E a fome emocional, o que é a fome emocional? A fome emocional é aquela vontade de comer uma besteira. Você não tem uma vontade de comer, né? Quando você está com aquela vontadezinha de comer um docinho, né? É sempre assim, vontade de comer um docinho, vontade de comer um biscoito, vontade de comer isso. Eu nunca vi falar, né? As pessoas falarem assim, olha, eu estou com vontade de comer um feijão, eu estou com vontade de comer um brócolis, eu estou com vontade de comer um alface. Não tem. Por quê? Porque esses alimentos, em si, na teoria, não traz nenhuma reação, né, momentânea de prazer. Não traz. Agora, o chocolate, um biscoito, o doce, né, a besteira, ela vai te trazer um conforto momentâneo. E é por isso que é fome emocional. Porque você vai utilizar o alimento para confortar aquela ansiedade, aquele estresse, aquele tédio que você está sentindo naquela hora. Então, quando você identifica fome emocional e fome fisiológica, você já consegue entender que existem duas relações, né? E que, na maioria das vezes, você não tem fome fisiológica, você tem fome emocional. Então, agora você já entende que o que você tem é fome fisiológica, tá? Então, o que você não tem que fazer, né? O que você não tem que fazer para você não começar a ter de uma forma abrupta esses sintomas? Você não deve restringir. Você não deve restringir. Essa é a primeira dica que eu te dou. Essa é a primeira pílula que eu te dou. Você, de forma alguma, deve restringir alimentos e calorias da sua alimentação. De forma alguma, você não deve chegar e reduzir, 1.500 calorias da sua refeição, da sua alimentação, como um todo. Muito menos restringir alimentos que te trazem prazer. Você não deve fazer isso. Sabe por quê? Como eu falei, você está acostumado a um ambiente, a um cenário, a um conforto, né? A um conforto alimentar, e você do nada vai tirar tudo isso, vai reduzir. Como que você sobrevive? Me fala, como que você sobrevive? Né? No nível de sobrevivência, como que você acha que você sobrevive? Porque muita coisa que você vive, muitos dos seus comportamentos é referente ao que você vive. Então, se você vive de uma forma que está te trazendo, né, peso extra, que está te deixando ansiosa, que está te deixando estressada, são
coisas que você está vivendo e que você, de uma certa forma, está jogando na comida. Então, entendendo isso, você tem que saber o quê? Cara, não adianta, né, eu utilizar o alimento como algo contra mim. Porque no momento que você reduz drasticamente esse alimento, você está usando ele contra você. Né? Se você está vivendo uma coisa que está te gerando todos esses comportamentos, essas compulsões, e você tira isso, o que você vai fazer? Você vai ficar mais estressada, você vai ficar mais ansiosa, você vai ter mais fome emocional. Você vai ter mais fome emocional. Você não vai ter fome fisiológica. Você vai ter mais fome emocional. Até vai ter uma fome fisiológica, de repente você está comendo pouco, né? Ou você está dando um espaçamento muito maior de uma refeição para outra, né? Está fazendo um jejum de 18 horas, enfim. Até tem, mas na maioria das vezes é uma fome emocional. E você não sabe distinguir isso, porque está muito aleatório. Você tomou uma atitude que foi muito severa. Então a primeira coisa que você não tem que fazer é restringir alimento e restringir caloria quando você começa um processo de emagrecimento. Essa é a primeira coisa. Tá? Essa é a primeira coisa. A produção tá falando que tem uma pergunta aqui. Não, pergunta não. Luísa tá falando aqui que depois das 7 da noite sinto muita fome. Acredito que seja emocional. O horário que me sinto mais sozinha e pensativa. Luísa, pode ser. Pode ser. Se você falou que é um horário que você está sozinha, né? Você começa a pensar, você começa a refletir. Pode ser que você comece a ter emoções não tão agradáveis, né? E que te gere essa fome. Assim também pode ser que você esteja com uma dieta não tão alinhada, né? E isso seria necessário uma análise. Mas eu vou levar em conta aqui que você está com uma dieta, vamos supor, uma dieta que não esteja te fornecendo toda a quantidade que você precisa, tá? E aí o que vai acontecer? Que inclusive essa é a minha segunda dica para você. Tenha no seu dia, né, um volume alimentar semelhante ao longo do dia. Essa é a segunda dica, é a segunda pílula que eu trago para você. Qual é a importância de você ter um volume alimentar, tá? E esse volume ele constitui de todos os alimentos, tá? Carboidrato, proteína, gordura, fibra. Você consegue botar, né, colocar ali, vamos supor, 300, 400 gramas num prato com alimentos, né? E você ter uma densidade calórica X em um e uma densidade calórica X no outro. Então, por exemplo, você consegue almoçar, né, arroz, feijão, um frango, salada, legumes e vai dar 500 gramas. E você consegue jantar menos arroz, menos feijão, a mesma quantidade ou até um pouquinho mais de proteína, mais legumes e mais salada. Nesse prato total vai te dar 500 gramas também. Então aqui o que eu estou falando é o quê? É a quantidade de comida que você come. Não estou falando de caloria, eu estou falando de quantidade de comida. Por que eu estou falando de quantidade de comida? Lembra que eu falei no início dessa aula que quando você distende o estômago, você tem saciedade, você libera hormônios que vão te trazer saciedade. Então quando a gente fala de distender o estômago, a gente está falando de um espaço, né, que você tem que ocupar aquele espaço. Então a gente tem falando de volume alimentar. Então quando a gente coloca uma quantidade semelhante, né, vamos botar uma quantidade padrão ao longo do dia, e talvez de repente você não vai conseguir colocar nos lanches, né, entre uma refeição ali da manhã e da noite. Mas está tudo bem, você consegue controlar isso. E é extremamente importante você começar a identificar qual o momento que você está com mais fome do que outras horas, né? Mas enfim, de uma forma geral, é importante você equilibrar e colocar uma quantidade de volume alimentar semelhante no dia. Por quê? Porque você mantém estável ao longo do seu dia a sua fome fisiológica. Porque quando você começa a se alimentar melhor, quando você começa a ter uma rotina alimentar
saudável, frequente, e você começa, por exemplo, a fazer atividade física, né? Você já dá o passo mais à frente, você já está avançando, você já está emagrecendo, você já está com uma rotina alimentar inteligente, né? O que é rotina alimentar inteligente? Para quem já está no meu treinamento, já sabe. Rotina alimentar inteligente é aquela que você tem uma rotina, né, com mínimo de refeição diária, 90% aí da sua alimentação é uma alimentação saudável, certo? Então, assim, quando você já começa a vivenciar esse cenário, o seu corpo ele começa a trabalhar de uma forma muito mais intensa. E nós estamos, né, consumindo alimentos saudáveis, alimentos que são processados mais rápidos. O que é o processamento? A parte do movimento desse alimento, né, no seu estômago, né? A gente sabe que do estômago ali para o intestino ele tem um movimento, né, para ele, enfim, ser digerido e tudo mais, para depois ser absorvido. Então, todo esse processo ele tende a ser mais rápido. E quando você começa a digerir mais rápido, a esvaziar o teu estômago mais rápido, a fome fisiológica ela tende a vir mais rápido do que quando você come ali um fast food, quando você come uma pizza, quando você come um monte de besteira. A gente sabe que esses alimentos têm muita gordura, tem muito açúcar, isso fica ali no teu estômago e fica. E para você, muitas das vezes pode ser algo que fica te trazendo um desconforto e você não consegue nem mais comer durante o dia, né, ao longo do seu dia. Porque aquilo ali fica no teu estômago, o teu corpo ele tem dificuldade de digerir aquilo ali, de esvaziar aquilo ali, né, durante todo o trato gastrointestinal, e aí você não consegue comer. Então, olhando num ponto, né, de uma pessoa já intermediária mais avançada, para mais avançada, a gente vê que sim, tende a ter uma fome mais fisiológica do que emocional. Mas sim, o emocional sempre vem. E é importante você começar a distinguir quais são os momentos. Essa questão de você se manter saciada, ela também ajuda na fome emocional. Porque você não vai ter desejo quando você está bem. Quando você está com o estômago preenchido, você está saciado, você quase não tem desejo para comer coisas, né, doces. Mas geralmente essas vontades vêm quando? Quando você não comeu, né? Ou quando você já está muito tempo em jejum, ou quando você comeu muito pouco. E aí fica aquela vontade dizendo, putz, queria comer só um docinho, né? Você acabou de comer, mas você comeu 2 ovos. É claro que não vai trazer saciedade, é claro que vai te trazer uma fome emocional, certo? Então, para você começar a controlar essa sua fome fisiológica e emocional, que a gente pode também falar aqui, comece a equilibrar o volume das refeições ao longo do seu dia. E coma bastante legumes, bastante salada, né? Opte por fruta menos calórica, onde você pode comer uma porção maior. Por exemplo, abacaxi, não tem tanto carboidrato por porção, mas melancia, melão, são frutas que têm uma quantidade de água muito grande, né? O volume de água na fruta é muito grande. Então você vai ali comer, sei lá, tá com muita fome no teu almoço, almoça e sabe o que tu faz? Come aí meio quilo de melancia. Sério, para comer meio quilo de melancia para tu ver se tua fome não vai embora. Não vai embora. Você não vai ficar com essa vontade. Então é importante você começar a ter esse controle, né? O morango, por exemplo, é um alimento que não tem tanto carboidrato, é baixo em carboidrato, né? Tem, que mais? Melão, como eu acho que eu já falei, melão, né? Enfim, tem outras frutas, é só pesquisar. Pode botar no Google. Ali frutas com baixo teor calórico. E aí você vai começar a ver aí as frutas e você pode utilizar elas a seu favor. E aí vai te ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Por quê? Porque você vai comer bastante e vai ter baixa quantidade calórica naquele alimento, baixa quantidade de carboidrato, né? Então você manter esse volume alimentar equilibrado vai te ajudar muito você manter esse processo, certo? O terceiro, qual é o terceiro? Qual é o terceiro, produção? Tem alguma pergunta? O
o Cristiano perguntou, 500 gramas num prato é muito pouco ou é uma boa percentagem de peso? Depende de quem é, né? 500 gramas para mulher geralmente é muito, né? A minha esposa aqui come 300, às vezes nem isso, 250, 300 gramas volume total, entendeu? Então depende da pessoa, né? Do gênero, mulher, homem, depende do tamanho dessa pessoa, né? Se eu pego uma pessoa que pesa aí, sei lá, 100 quilos, e eu pego um homem que pesa 120 quilos, eu pego um homem que pesa 70 quilos, o estômago dessa pessoa, né, dessas pessoas são totalmente diferentes, né? Se você come muito, você vai tender a ter um estômago maior. E é por isso que pessoas que são mais cheinhas e que gostam de comer muito, né, sempre estão comendo em grande quantidade, elas tendem a ter um estômago muito maior, porque o estômago ele vai se estendendo. Ele estende mesmo. Quanto mais você come, ele se estende. Aí você mais come, é igual uma bola de ar. Então, vai depender, né? Vai depender da pessoa. Mas, é aquilo. Você tem que sempre preservar, né, 500 gramas de carne, né? 500 gramas de carne é carne pra caramba. Então também toma cuidado com a questão do alimento. Eu estou falando do volume total, tá? Um volume total levando em conta o quê? Que você está comendo ali uma quantidade razoável, né, de carboidrato, de um feijão, de um arroz, né, de uma carne. Eu estou falando de um total. E aí a gente foca exclusivamente em colocar sempre mais o quê? Legumes, verduras e salada, certo? Sempre foque em colocar metade do seu prato, pelo menos, de verduras, legumes e salada, e a outra parte, né, você coloca ali de repente um terço ali metade, né, da outra metade, você bota um pouco de arroz, um pouco de feijão e bota um bife do tamanho do prato. É praticamente, né, essa imagem aí que a gente traz para as pessoas começarem a se relacionar, né, com a imagem de um prato bem elaborado, entendeu? Mas eu sempre falo, quer ter resultado de forma fina, de forma perfeita, pesa os seus alimentos. Pesa os seus alimentos, não tem como. Se você busca hoje perder 10 quilos, você está falando de redução de peso. Quando a gente está dando 10 quilos, a gente tem que falar de ingestão calórica, né? Não tem como eu falar, eu quero perder 10 quilos, mas eu não faço nem ideia do quanto que eu como. Como que você vai perder 10 quilos? Você vai poder começar a trazer os seus achismos. Eu estou comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, né? Perde um peso, mas depois não perde. E aí você vai chegar e falar assim, cara, eu tenho que fazer uma autoanálise da minha dieta. Tá, e aí? O que eu vou analisar? Se você não sabe quanto que você está comendo de carboidrato, proteína e gordura. Não sabe, né? Então, quer ter um resultado avançado, um resultado específico, um resultado otimizado, é pesar os alimentos. E aí você vai começar a brincar, né, de quantidades e de cada alimento. Isso tudo, por exemplo, eu ensino lá no meu treinamento. E eu ajudo também os meus alunos a começarem a ter esse desenvolver, né, com os alimentos, começar a pegar as sacadas de controle e dentro desses controles começar a ver a resposta, certo? Então o terceiro ponto aqui, a terceira dica que eu trago para você é a seguinte. A terceira dica que eu trago para você: tá com muita fome? Tá com muita fome? Muita fome. Muita fome mesmo? Come mais proteína. Essa é a terceira dica que eu dou para você. Come mais proteína. Lucas, mas proteína não faz mal? Mas proteína não é bom para isso? Mas proteína... Esquece isso. Come mais proteína. Você vai ver que você nem vai conseguir comer mais proteína. Porque a proteína, ela tem um poder de saciedade muito maior do que o carboidrato, por exemplo. Não tem, né, como a gordura, porque a gordura ela se digere mais lenta do que a proteína, mas ainda assim a proteína ela tem um efeito
sacietógeno, é bom, né, maior carboidrato e mais, ela tem menos caloria do que a gordura. Então você pode ali, né, aumentar um pouco mais a proteína, né? O seu corpo ele não vai utilizar, a última coisa que ele vai fazer é utilizar aquela proteína como fonte, né, como acúmulo de gordura. Então ela traz saciedade e ela não vai ser acumulada como gordura. Por isso que é fenomenal essa estratégia para você começar a trazer mais saciedade caso você esteja com picos de fome durante o seu dia. Então, por exemplo, né, a Luísa falou aí, sinto muito fome à noite. Cara, o que você está comendo à noite? Né? Tá comendo, sei lá, um prato de proteína com legumes e salada? Aumenta essa proteína. Coloca mais proteína. Tá comendo com quantos? Aí entra a questão da quantidade. Né? Tá comendo quantos? 100 gramas de proteína? Bota 150. Vê como que você vai sentir. Aumenta esses legumes. Aumenta o volume da sua refeição. E aí você vê como que você se sente comendo 150 gramas de frango, sei lá, 150 gramas de carne, né? E aí a gente sabe que os alimentos que têm mais teor de gordura, eles vão tender a trazer mais saciedade. Então se a gente fala aí, né, numa comparação entre frango e uma carne vermelha, a carne vermelha vai te trazer muito mais saciedade do que o frango. Por quê? Porque a carne tende a ter um pouquinho mais de gordura. Então isso também é importante você começar a manipular. Né? Carne, eu sei que não é muito bom à noite, comer à noite, né? Principalmente se for próximo da hora de dormir, então é bom você jantar ali, né, 4 horas antes de você dormir, para você não ter nenhum problema, né, com isso, mas a carne em si, né, tanto o salmão, que é um peixe mais gorduroso, são opções de você começar a colocar no seu jantar, para se você tiver fome. Fale, produção. O Marcos perguntou aqui, Lucas, em média, quem quer perder 5 quilos, quantas gramas seria viável comer por dia? Marcos, né? Marcos, isso, o que você pergunta, né? Essa pergunta que você falou, ela é muito legal. E ela assim, quando a gente fala de déficit calórico, né, que é o princípio básico do emagrecimento, quando eu falo aqui de que você tem que saber o quanto você come, né, para você ter uma ideia se você está conseguindo emagrecer ou não. Isso tudo, assim, são princípios e dados para a gente ter um ponto de partida, tá? Então você saber o quanto você come, pesar o alimento, você identificar quantas calorias você está comendo, quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura, isso são dados, né? Para eu saber, olha, eu estou comendo isso. Isso é um ponto de partida. Ponto de partida, tá? Só que a gente tem que ficar muito claro, né? E você tem que entender que o seu corpo, ele não é uma máquina. O seu corpo, ele é um órgão, né? É um ser vivo que não funciona através de cálculo. Não é uma máquina. A máquina, você, né? O computador, você digita os códigos e você tem uma ação. Se você digita né? Algum programador, ele faz um programa através de várias programações lá e ele desenvolve um programa. É exato, do jeito que ele quer, executa da forma que ele pensou, né? O robô é assim. Agora, o nosso organismo, ele não é assim. Ele sofre influências, né, de ambientes externos, de ambiente interno. Ele tem flutuações hormonais, fisiológica, né? Por exemplo, a questão da fome emocional é um estado fisiológico, que é um estado que acontece no teu emocional, né? Você começa a ter comportamentos e isso vai te gerar uma ação. Você tem pensamentos, isso vai te gerar uma ação. Então, quando você fala, Lucas, eu quero emagrecer 5 quilos, quanto que eu sei que eu tenho que comer? Eu não sei. E talvez você não vai saber, você vai ter um dado, né? A gente tem um cálculo, né, que calcula ali a sua taxa metabólica basal, é uma base, né? É uma suposição, tá? Não é correto, não é 100%. E aí você começa a ter um parâmetro de onde você começar.
Então você vai ter ali, vai calcular o seu gasto energético total, né, do seu dia, você encontrou lá, sei lá, 2.300 calorias. E aí a gente entende o quê? Emagrecimento é déficit calórico, né? Então eu vou tirar 300 calorias, 200 calorias, você vai estar consumindo ali em torno de 2.000, 2.100 calorias. Isso é o que você precisa comer para você perder peso, certo? Então você vai consumir ali 2.000 calorias, vai passar uma semana, você vai ver, bom, perdi peso? Não. Beleza, continua. Segunda semana, perdi peso? Perdi. Então beleza, então houve alguma coisa, talvez você nessa segunda semana, você ficou mais tempo fazendo atividade. O seu dia foi mais ativo e você gastou mais caloria. Na primeira semana você talvez não teve uma semana tão ativa, você gastou menos caloria. Então veja assim, é muitas influências, né? E se você faz atividade física, por exemplo, se você faz musculação, você não vai perder peso. Isso pode acontecer. Você vai conseguir construir músculo, perder gordura e o teu peso vai continuar ali. Então tem que ter um cuidado muito, muito grande, né? De se ficar se baseando muito nessa questão de coisas exatas, né? Eu falo muito isso em termos de avaliação. As pessoas perguntam, Lucas, mas eu não tenho que tirar medida, eu não tenho que me pesar, eu não tenho que ver quanto de percentual. As pessoas ficam muito presas aos números. E número, eu falo assim, número pra mim, eu não tô nem aí com quanto de número você tá. Isso pra mim são só números. Eu não tô nem aí. Sabe o que eu gosto de ver, avaliação? É foto. Tira foto, tá? Bota aqui a foto, foto hoje. Daqui a 30 dias tu tira outra foto e bota do teu lado. Pega a roupa que não entra, bota. Não tá entrando? Legal, deixa ela guardada. Daqui a 30 dias tu vai lá e coloca a roupa. Entrou? Tu emagreceu. Essa é a forma que eu, pelo menos, acho a melhor forma de avaliar uma evolução. Porque números, o que adianta eu ver vários números baixando e você tá mal, você não consegue comer, você tá obcecado, você não faz mais nada da vida, você já não tá tendo paciência, tá estressado porque você não come direito, você não tem paciência com a sua filha, com a sua esposa ou com o seu marido, sua vida tá uma bosta. Eu sou um cara que eu prezo muito por esses outros lados da vida da pessoa, porque eu tô lidando com um ser humano. Eu não tô lidando com um ser humano, isolo ele dentro de uma bola, né, e falo, olha, aqui é a sua vidinha do seu corpo, né, e você só vive aqui. Não, vida real não é isso. Vida real é o dia a dia. Vida real é você acordar amanhã, você tem um lindo domingo com a sua família, né, para você aproveitar, e você tá lá cansado, sem paciência, aí sua esposa quer sair, aí você não quer, porque primeiro que você não pode sair da dieta, e segundo porque você tá cansado, tá estressado, tá sem paciência. O que adianta? Mas os teus números na tua avaliação estão lá, baixíssimo, legal, você tá de parabéns, você conseguiu baixar os seus números, só que a tua vida tá uma merda. Então quando as pessoas vêm falar assim, Lucas, mas não tem que... Eu falo assim, olha, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com como que você está se sentindo, a sua autoestima, como que está o seu desempenho no trabalho, como que está a sua força nos treinos, como que está a sua relação, né, profissional, como que está a sua relação dentro de casa, como que está a sua energia para brincar com seus filhos. É isso que importa. Porque é isso que vai fazer você o quê? Fazer cada vez mais. Se sentir melhor cada vez mais. E você tem mais resultado. Sai um pouquinho do tema da live, mas essa pergunta ela é muito, muito importante, né? Ser esclarecida aqui, porque isso é uma crença, né? Um rótulo que esse meio fitness, esse meio do emagrecimento, né? Traz e fica igual uma praga dentro da tua cabeça e você não consegue evoluir porque você fica preso a números, porque você não vê o seu número baixando, porque você não consegue avançar, porque você acha um monte de coisa que tem que ser baseada em números.
Às vezes tem pessoas que acham até que como que eu trabalho sem eu ver a pessoa, eu não preciso ver ninguém. Eu preciso só ver uma foto. Eu só preciso ver uma foto. Então isso são rótulos, crenças que estão instaladas na tua cabeça que você tem que começar a tirar agora. Eu estou trazendo essa clareza na tua mente para eliminar essa assombração que te assombra há anos. Porque você não precisa disso. Você não precisa passar fome, que é uma outra crença. Você não precisa deixar de comer aquilo que você gosta. Você não precisa tirar carboidrato à noite. Isso são crenças enraizadas que te assombram. Emagrecimento não é esse bicho de 7 cabeças que te apresentaram e de que você já viveu várias vezes e que você foi vencido várias vezes. Emagrecimento é algo gradual, é algo que você tem que trabalhar, que você tem que aprender, que você tem que se desenvolver. Você tem que saber lidar com o emagrecimento. E a melhor forma de você lidar com o emagrecimento é você fazendo as coisas gradualmente. Porque quando lidar com o emagrecimento é o quê? Lidar com o seu corpo. O seu corpo ele vai sempre tentar fazer com que você não saia daquele ambiente que você está. Seja um ambiente saudável ou seja um ambiente que não é saudável. Porque ele se adapta. Ele se adapta. E ele não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia. Certo? Então, espero que isso tenha eliminado e saído da tua cabeça a assombração com essa luz que eu trouxe aqui, igual essa luz que está me refletindo. Tenha tirado essa assombração de vez da tua mente. Tá? Então é basicamente isso. Você não precisa, tá? Você não precisa restringir. Você não precisa eliminar de forma extrema as suas calorias, tá bom? Você, para controlar essa sua fome, tanto emocional quanto fisiológica, você pode começar a padronizar o volume da sua alimentação, né? E aí, como eu falei no terceiro exemplo, aumentar a proteína, você pode focar em aumentar mais a proteína nessas suas refeições. Coloque mais legumes, coloque mais salada, coloque mais frutas com baixo teor calórico. Isso vai te trazer mais saciedade, tá? Então, assim, como que eu faço isso durante um processo, durante uma prática, Lucas? Como que eu faço? Beleza, eu não ia falar, mas eu vou falar aqui pra você. A gente tem tempo ainda aí? Vamos lá, tem alguma pergunta aí, produção, antes que eu comece? Perguntaram aqui quanto de frango deve comer no jantar, peraí. O Marcos te agradeceu aqui. Olha, responder aqui, a gente está falando de fome, está falando de... A gente está falando de fome e a gente está falando de alimentação. Automaticamente a gente fala de alimentação. Então, vou me aprofundar um pouco mais nessa pergunta, né? Eu recebo muita pergunta onde a pessoa fala assim, quanto que eu devo comer? Qual o melhor alimento? Mas o que eu recebo? Sei lá, recebo todos os tipos de perguntas, mas né, nessa parte específica de quanto de frango, quanto de qual alimento que eu como, né, o melhor alimento para eu comer, sei lá, antes de dormir, antes do treino, ao acordar. Pessoal, quando você faz essa pergunta, né, é engraçado que eu também tenho essas perguntas para aquilo que eu estou estudando hoje. É engraçado isso, né? A gente está em busca e está tudo bem você ter essas perguntas, né? Porque eu tenho também essas perguntas, eu já passei por isso nesse lado da nutrição, da alimentação, do emagrecimento, e acontece o seguinte: quando você deixa essas perguntas, né, simplistas, eu digo que são insignificantes. Por que são insignificantes? Antes de você se preocupar quanto você tem que comer, qual alimento você tem que, né, ingerir, você primeiro tem que focar exclusivamente numa única coisa. O que é? Você está conseguindo ter um padrão alimentar saudável? Você já está tendo uma alimentação saudável há 2 meses, 3 meses? Fala para mim aqui, bota aqui no chat. Você já está se alimentando, né? Você está se preocupando em alimentar
se alimentar saudável. O que é se alimentar saudável? Buscar 90% dos alimentos que você ingere sejam alimentos que sejam saudáveis, são riquíssimos em nutrientes e sejam os mais naturais possível. Você já está 2, 3 meses se preocupando em exclusivamente se alimentar assim? Porque quando você está nesse processo, pouco me importa se você vai comer batata ou se você vai comer arroz, se você vai comer frango ou se você vai comer carne. Pouco me importa. Pouco me importa. Né? E isso que eu ia falar aqui, como que você faz? Você começa um processo de emagrecimento, tá? E aqui eu vou falar resumidamente as etapas, né, do iniciante ao avançado. Quando você está começando do zero, né, começando do zero, e tem muita gente que está aqui, né, que está começando do zero ou já começou a dar os primeiros passos, mas vindo do zero. Essas pessoas, elas tinham hábitos alimentares totalmente deploráveis, né? Então, o primeiro passo é eliminar todos esses hábitos. O que a gente faz? Substitui, né? E aí essa substituição vem do quê? Olha, eu vou tirar tudo aquilo que é ruim, refrigerante, fast food, açúcar, vou tirar tudo o que é ruim. Vou retirar, vou reduzir, enfim, essa é uma parte mais profunda dessa fase inicial. Mas eu estou falando de forma superficial aqui, tá? Já estou levando em conta que você já está tirando. Legal? Você tira isso e começa a se alimentar o quê? Saudável. Se você não almoçava, você vai passar a almoçar. O que é almoço? Eu não sei, eu não estou nem aí para o que você vai almoçar. Eu só quero que você almoce saudável. Que você coma saudável. Se você vai comer arroz e feijão, né? Só arroz e feijão, eu não estou nem aí. Come saudável. Eu só estou me preocupando em que você coma saudável. Ah, Lucas, mas eu vi que isso... Esquece o que você viu. Faça o que eu estou falando. Ah, mas... né? Aí pode vir um profissional, mas isso está errado, né? Porque tem que comer proteína e que não sei o quê. Olha só, meu amigo, eu estou pouco me importando para o que a ciência fala. Eu estou lidando com um ser humano e eu quero que ele pare de comer fast food e ele coma arroz e feijão. E está tudo bem. Isso é um processo. Não estou nem aí para o que você está falando para mim. Porque eu já estou há 8 anos nisso e eu já sei exatamente como que funciona e como que ele vai progredir durante esse processo. Então, você passou da primeira fase, você já está comendo saudável, você já está ali 3 meses. 3 meses comendo saudável. Né? Você já está ali, já tendo ali café, almoço, um lanchezinho e uma janta. Café, almoço, um lanche, né, e uma janta. Café, 4 refeições ao dia. Você já está bem, já está comendo seu pãozinho de manhã com ovo, né, um queijinho, ou você está comendo suas frutas com iogurte, né, você está bonitinho. Aí você vai para o seu almoço, tem a sua saladinha, o seu franguinho, né, os seus legumes, tem o seu arrozinho, feijão, legal, tá uma maravilha, tá super bem. Você vai no seu lanchinho, né, tem uma frutinha, né, tem de repente uma oleaginosa, né, um amendoinzinho ou então uma castanha, legal, maravilha. Você vai para a janta e tá tudo certo. Você já perdeu nesse processo uns 10 quilos. Né? De repente, se você tem mais peso, você consegue perder mais peso. Se você tem menos peso, sua redução é um pouquinho menor. Mas enfim, você conseguiu emagrecer uma boa quantidade. Aí o que a gente faz? Segunda parte. Aí você já está saindo do iniciante e você está começando a entrar no intermediário. O que a gente tem que fazer? Olha, agora a gente tem que identificar a quantidade de caloria e de macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, tá? Que você está ingerindo ao longo do seu dia. Porque durante esses 3 meses você começou a ter uma frequência, né? E dentro dessa frequência tem uma média de consumo alimentar, de consumo calórico, de consumo de carboidrato, de proteína ou de gordura. Você tem uma média e a gente precisa identificar essa média. Porque se você perdeu seus 10 quilos e hoje você está parado, né? Ou então você está tendo pequenas variações nos seus resultados, é porque você já está estabilizado. Essa quantidade, ela já está uma quantidade que você não emagrece tanto assim. Então a gente identifica. E aí que você começa a pesar os alimentos. Aí você começa a desenvolver o quê? Um olhar com os seus alimentos. Né? O que é 100 gramas de arroz? O que é 150 gramas de frango? O que é 500 gramas de comida num prato? O que é 100 gramas de banana? Né?
o que é uma maçã? Quanto que pesa essa maçã? Você não tem ideia. Aí você começa a ter uma boa relação com as quantidades de, né, uma quantidade X daquele determinado alimento. Você começa a ver que, caramba, o arroz, ele parece ter um volume muito maior, né, do que o aipim. Eu boto 100 gramas de aipim, parece que não é nada. Eu boto 100 gramas de arroz, é bastante. Então você começa a evoluir, né? Você começa a entrar num outro ambiente. E aí, ao entrar nesse ambiente, você vê lá, olha, eu estou consumindo X disso aqui. Legal. Agora a gente começa um outro passo. Reduz um pouquinho disso aqui. Aí você vai lá e reduz e começa a fazer o processo todo de novo. Segue ali por 2, 3 meses e vai fazendo. Aí você vai começar a ver que você vai começar a perder peso, a sua composição vai mudar. Né? E aí você vai começar a identificar outras coisas. Olha, nessa fase aqui, eu diminui o carboidrato a um ponto que eu comecei a sentir mais cansado. Eu diminuí, né, as calorias de uma forma... Eu cheguei ao consumo calórico, né, total tão baixo que eu tô mega estressado, eu tô com uma fome muito grande. E não é fome emocional, é fome fisiológica. Né? Mas como você veio tendo esse progresso, esse avanço gradual, você vai se adaptando a cada ambiente. Então você começa a ter um controle da sua fome, você começa a identificar o que é fome emocional, o que não é. Você começa a identificar que você está mais fraco, que você está mais forte, que você está mais disposto, que você está menos disposto. Tudo isso o quê? Consumo alimentar. Baixo carboidrato, alto carboidrato, baixa proteína, alta proteína, né? Existe uns cálculos, né? Alguém perguntou, quanto de proteína, né? De frango. Você está falando do frango, a gente fala de proteína. E aí tem aí, né? Eu particularmente gosto de aumentar um pouquinho. Mas na literatura, pessoas sedentárias consomem de 0,8 gramas quilo até 1,2. Né? O que é isso, Lucas? Você vai pegar o seu peso vezes 0,8 a 1,2. Vamos botar aí que você vai botar 1. Tá? Então eu, por exemplo, estou pesando 95. Né? Se eu for multiplicar por 1, vou ter o quê? 95 gramas de proteína. O que é 95 gramas de proteína? Para você ter uma ideia. 100 gramas de frango pronto são 30 gramas de proteína. Então se eu como 300 gramas de frango, eu já bati a minha quantidade de proteína. Só que talvez isso para você já está fazendo, caramba, perdi. Deu uma explosão na minha cabeça, não estou entendendo nada, nem sei o que é isso que você está falando. Então tudo bem. Eu só estou te explicando que não, é um pouquinho mais chato do que você pensa. Não é tão simples assim. E eu não gosto de dificultar. Isso que eu falei para você, eu não gosto de fazer. Porque te embola, te trava e tu fica perdido. Então, em vez de você ficar se preocupando com quanto de proteína, qual alimento, cara, simplesmente começa a comer. Começa a pesar. Começa a identificar o quanto você está comendo. E dentro disso, você começa a reduzir ou aumentar. Ponto. Eu recebo frequentemente, hoje mesmo, eu recebi uma pergunta de um seguidor, ele falou, qual o melhor alimento para eu comer antes do treino? Aí eu falei assim, qual alimento você mais gosta? Aí ele falou, eu não tenho problema com alimento, eu como de tudo. Aí eu falei, olha, você tem que escolher uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína. E você tem que, e vai depender também da hora do seu dia, né? Porque a resposta foi o seguinte, come aquele alimento que você mais gosta. Aí ele fala, eu gosto de tudo. Ué, tá bom. Então escolhe um alimento que é a fonte de carboidrato, de proteína e come. Pessoal, eu quero que vocês parem. Eu sei que essa praga, ela é forte, né? E talvez ela não tenha saído da tua cabeça ainda. Ela esteja mais fraca agora. Porque eu falo isso, aí vem um outro, logo depois fala, qual o melhor alimento para eu comer depois do almoço? Qual o alimento que eu tenho que comer antes de dormir? Eu tô acabando de falar aqui, vem. Tá tudo bem, é a praga que tá aí dentro de você ainda, que tá se alimentando, né? E quer te sabotar de qualquer jeito. Eu quero que você entenda o seguinte, o que importa pro seu resultado, não é o melhor alimento, não vai ser o frango ou a carne que você vai comer.
Não vai ser ele que vai determinar se você vai emagrecer mais ou vai emagrecer menos. Não vai ser tirar o carboidrato da noite que vai te emagrecer mais ou que vai te emagrecer menos. Não é isso que vai fazer você ter grandes resultados. O que faz você ter grandes resultados é o quanto você consegue seguir esse padrão que eu venho falando, sem largar de mão, sem pausar e sem ficar se sabotando. É isso. Porque de nada adianta você falar assim, olha, o melhor alimento é esse aqui, então eu só estou comendo esse alimento. A melhor coisa para emagrecer é fazer isso aqui, eu só estou fazendo isso. Legal. Só que aí entre esses, né, o melhor alimento e a melhor coisa a se fazer, você está furando a dieta, você está se sabotando, chega final de semana você se dá mais liberdade. Por quê? Porque você está de saco cheio de fazer aquilo. Porque você só está de saco cheio de comer aquele mesmo alimento que você achou que você iria emagrecer mais. Eu estou falando isso porque eu já vivenciei. Logo quando eu comecei esse mundo de fisiculturismo, né? Para quem não sabe, eu já fui atleta, né? Competidor de fisiculturismo. E quando eu comecei, eu só comia batata doce e frango. Eu falei, olha, eu quero chegar a um físico foda e eu não sabia nada, né? E a pessoa que me auxiliou na época falou, só come batata doce e frango. Eu, tá bom, batata doce e frango. De manhã à noite. Você imagina, você acordar. Imagina você acordar e você comer uma batata doce e um frango. Uma batata doce e um frango que estava na geladeira de ontem, você tem que esquentar no micro-ondas e você fala, vou mandar para dentro. Batata doce e frango. Por quê? Porque eu ouvi dizer que era a melhor coisa. E sabe quanto tempo eu segui? Comendo de manhã até a noite. De manhã até a noite. Só batata doce e frango. 3 meses. 3 meses eu só comia batata doce e frango. Chegou uma hora que eu não conseguia nem pensar em batata doce e frango. Dava ânsia de vômito. Sabe como que eu tinha que fazer? De manhã, eu tinha que comer. Era a primeira coisa, eu tinha que comer. Eu tentava me distrair, eu tentava comer aquilo ali de forma que fosse rápida. Nos outros horários, eu comia e bebia, e engolia. Mastigava, bebia e engolia. Eu comia assim. Por quê? Porque eu achava que a batata doce e o frango ia ser a solução, né, do que eu queria. Queria me levar com muito mais eficiência, rapidez, mais resultado. Só que eu durei 3 meses. E aí aquilo ali começou a ficar insustentável, eu comecei a ficar desanimado. Meu corpo mudou? Mudou. Não tanto como mudou em outras fases. Mas mudou. Por quê? Porque eu comecei a parar de comer besteira. Porque eu comecei a diminuir outros alimentos. Eu comecei a deixar minha dieta mais simples. E aí você começa a ter um resultado mais refinado. Porque quanto menos alimento você come, né, quanto menos você fica inventando, vou fazer uma receita aqui, vou colocar isso, vou comer na rua, faço isso. Quanto mais direto é a sua alimentação, mais resultado você tem. Mais refinado fica esse resultado. Só que não foi sustentável. E aí, o que acontece quando não é sustentável? Você perde tudo que você fez. Porque você desiste, você dá brecha para comer besteira. Então de nada adianta você ter o melhor alimento, a melhor estratégia, a melhor do que seja, se você não sustenta. Então a melhor forma de você ter resultado é você seguir um plano, seguir uma estratégia que você consiga sustentar com tranquilidade. É isso que você tem que entender. Pare de focar, pare de perder a atenção com esses ruídos. Esses ruídos só te atrapalham. Essa praga aí que tem dentro de você só te atrapalha. Essa assombração só te atrapalha. E é por conta disso que as pessoas acham que tem que passar fome. As pessoas acham que tem que ficar comendo pouco, né, para conseguir ter um emagrecimento efetivo. E aí passam fome, ficam estressadas e começam a comer de forma exagerada. Então você não precisa disso. Você que está começando, você precisa focar exclusivamente em quê? Comer bem. Me manter saciado. Comer alimentos que eu gosto, né? Ter uma diversidade alimentar. Eu posso comer frutas diferentes.
Eu posso comer hoje um peixe, depois eu vou comer uma carne, hoje eu vou comer um pouquinho de macarrão, né, que eu gosto, ou uma fatia de pão à tarde, amanhã eu vou comer um arrozinho, um feijão. Isso é liberdade, isso te traz resultado e é assim que você vai ter cada vez mais resultado. É assim que você vai cada vez mais perder o peso que você quer, comendo o que você gosta. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você, de alguma forma, tenha libertado aí algumas travas, algumas pragas que te assombram, tá? Que você agora esteja mais claro um pouco sobre isso. Você não tem que passar fome. Se você hoje está passando fome, se você está sofrendo com isso, aumente a quantidade de comida. E comece a analisar como que você vai se comportar. Comece a analisar a força que você está tendo quando você aumenta essa comida. E lembre-se, você não necessariamente precisa comer mais carboidrato. Você pode comer um pouquinho mais de proteína. Você pode pegar frutas e comer mais frutas. Por exemplo, a melancia, como eu falei, né, tem baixo teor de carboidrato, tem baixo teor de caloria, tem bastante água. Bota no Google aí, frutas com baixo teor de calorias. Você vai ver várias frutas e você pode encaixar aquela que mais se torna prática de você ter na sua dieta, no seu dia a dia. E comece a utilizar essas dicas que eu te trouxe aqui no seu dia a dia, para que você comece a ter um emagrecimento com mais saciedade, um emagrecimento com mais prazer. E você não fique aí beliscando coisas que não fazem sentido e que você não fique comendo até a parede porque você está com fome. Certo? Pessoal, amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, muito legal, que é como você consegue emagrecer e ainda assim ter sucesso financeiro. Já imaginou emagrecimento e ter mais dinheiro? Eu acho que você ficou aí com a pulga atrás da orelha, né? Então, se eu fosse você, quer entender como você ganha mais dinheiro emagrecendo, compareça amanhã na live, que vai ser incrível. Uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.